Paz do Senhor, irmãos. Está fraco? Paz do Senhor, irmãos. Os irmãos estão felizes de estar aqui nessa noite? Amém, irmãos? Glória a Deus por estarmos aqui. Muitos irmãos, né? Eu fico feliz em ver a igreja como domingo, né? Lotou aqui, ficou cheio de gente. Glória a Deus. Devagarzinho a gente vai, né? E eu queria agradecer a oportunidade, irmãos. É muito bom, apesar que é muita responsabilidade e sempre tem aquele nervosismo, né? Irmãos, mas estenda suas mãos sobre a minha vida. Não precisa levantar, mas estenda suas mãos sobre a minha vida. Peça a Deus, fala assim: Deus, que nessa noite essa palavra venha ser para mim. Use esse irmão para falar comigo. Sabe, irmãos, eu creio que a palavra de Deus não vai voltar vazia na sua vida. Sabe, porque a palavra de Deus, ela não pode voltar vazia. Aonde Jesus está, algo diferente tem que acontecer. Eu gosto de dizer isso. E você é o que a Bíblia diz que você é. Você é mais que vencedor em todas as coisas. Sabe, se você chegou aqui triste, você vai sair daqui alegre. Se você chegou aqui cansado, Deus vai te dar um vigor novo. Se você chegou aqui desanimado, irmãos, o Senhor vai te restaurar. Se você chegou aqui com doenças, o Senhor vai te curar nessa noite. Sabe, mas você não vai sair daqui da mesma forma como você entrou. Amém? Olha para esse irmão bonito do seu lado e fala: você não vai sair daqui da mesma forma como você entrou. Irmãos, eu quero começar com a introdução. Não leve a mal o que eu vou falar nessa noite. Não é pessoal. Não é uma coisa pessoal. O Heckler, não. Mas a palavra que eu quero trazer nessa noite, já há algum tempo que eu tenho pensado, eu falei: gente, se o pastor Israel, se a pastora Thalita não falar sobre essa palavra, eu quero dessa palavra. E é uma palavra, e é algo que tem acontecido na igreja, que tem acontecido dentro não só da nossa igreja, de todas as igrejas. O diabo tem se levantado fortemente, irmãos, e nós não temos visto o que tem acontecido. Às vezes nossos olhos espirituais estão fechados para o que tem acontecido, mas tem acontecido. Às vezes você é de uma outra igreja, veio de uma outra igreja, como eu vim de uma outra igreja. Cadê aquela trilha sonora? Tem aí? Opa. Talvez você veio de uma outra igreja, como eu vim, irmãos. Vim de uma outra igreja. E talvez você veio de uma outra igreja, ferido, magoado, chateado com alguém, triste com algum fato que aconteceu, talvez com um pastor, talvez com um irmão, talvez com seu líder. Mas são coisas, irmãos, que o Senhor, nessa noite, Ele fala para você: esqueça o seu passado. Vamos falar um pouco hoje sobre unidade. Quero falar um pouco sobre unidade, o que é o corpo de Cristo, o que nós podemos fazer para vencer. Sabe, irmãos, nós não podemos vencer uma coisa, algo que nós ainda não esquecemos. Nós temos que atravessar aquilo que todo o nosso passado, todos os nossos, sabe, tudo aquilo que tem nos prendido, tem nos amarrado, nós temos que vencer isso. E nessa noite, você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Mateus, queria que os irmãos abrissem Mateus 12, 25. A palavra de Deus diz assim, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá de pé. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo.
Pois permanecerá em pé o seu reino. Irmãos, eu quero começar falando sobre o que Jesus ele fala nessa palavra. Quantos querem aqui ter uma igreja que tenha milagres aqui? Quantos querem ver milagres nesse lugar? Poucos irmãos querem. Quantos querem aqui, irmãos, ser abençoados nesse lugar? Quantos creem aqui que o Senhor te trouxe para este lugar, para te abençoar? Você crê? Sabe, irmãos, mas nós não podemos ver uma coisa, algo acontecer, se a nossa casa estiver dividida. Até o diabo, irmãos, ele sabe que ele não pode, o inferno ele não pode ser dividido. O inferno tem que ser organizado, tem que ter autoridade, tem que ter hierarquia. Até o próprio diabo sabe disso. E nós, muitas vezes, dentro da própria igreja, nós não tomamos conta, nós não temos esse conhecimento. Sabe, Jesus nos ensina a andar pelo caminho da unidade. Talvez você fale assim: ah, mas eu sou sozinho, eu sou um irmão sozinho, eu gosto de andar sozinho. Irmão, você está fora do corpo. Porque ninguém consegue caminhar sozinho fora do corpo. Se você está fora do corpo, você já morreu. Você já viu aquele crente que fala assim: ah, eu não preciso de ir para a igreja, eu vou cultuar aqui na minha casa, porque eu sirvo um Deus, é eu e Deus. Mas esse irmão, ele não entendeu ainda o propósito de o que é corpo, o que é unidade. Sabe, e Jesus, ele sabia muito, muito bem, irmãos, e Jesus é um exemplo disso. Por quê? Porque Jesus, ele poderia ter feito tudo sozinho. Jesus, ele poderia ter feito as cruzadas dele sozinho, ter curado sozinho, ter multiplicado os pães sozinho, ter andado sobre o mar sozinho, ter ressuscitado sozinho. Mas ele tinha pessoas com quem ele precisava discipular. Ele tinha pessoas que ele precisava cuidar, porque ele sabia que aqueles homens, muito tempo depois, iam fazer coisas grandiosas na terra. E o mover de Deus, eu creio, irmãos, que só vai descer nesse lugar, vai descer nessa igreja, se essa igreja tiver unidade. Fala assim: unidade. Fala assim: eu tenho que ter unidade. Mais forte, vamos lá, eu tenho que ter unidade com os meus pastores, com os meus líderes. Amém, irmãos? E quero deixar uma pergunta, responda para você mesmo. Qual o seu nível de unidade que você está tendo com os líderes, com os pastores? Sabe, só Deus sabe, irmãos, o que o pastor Israel, a pastora Thalita, a pastora Márcia, o pastor Guinha, a pastora Sheila passa. Às vezes você acha que é muito fácil. Vocês acham que é muito fácil? Às vezes o Tadeu, no louvor, eu estava conversando com ele ontem. É uma das áreas, difíceis. Músicos são pessoas que cada um tem um pensamento diferente, não é fácil. Os pastores, irmãos, têm que lidar com cada situação, que às vezes é de madrugada, mas sempre tem alguém para falar mal do pastor. Engraçado que a gente só ama enquanto ele está servindo. Ah, vem almoçar aqui em casa, irmão. Vamos estar junto. Mas na hora que o pastor para de servir, por algum motivo, essa pessoa já não presta mais. Eu não falo nem pastores, eu falo em geral. Enquanto você está servindo alguém, você é útil. Quando você não serve mais, você está descartado. E Jesus, irmãos, ele poderia ter feito tudo sozinho, mas ele não fez. Ele queria andar, ele queria ter intimidade, ele queria ter contato com outros irmãos. Ele sabia o poder da unidade. Sabe, o mover de Deus só vai descer sobre esse lugar, irmãos, a partir do momento que nós tivermos unidade, tivermos um só coração, um só pensamento. Não adianta eu falar: ah, Deus,
minha vida financeira está um fracasso, nada dá certo para mim, a minha vida amorosa está um fracasso. Sabe, irmãos, se nós não temos unidade, Provérbios 21, versículo 23, diz assim, ó: o que guarda a sua boca e a sua língua, livra das angústias a sua alma. Tiago 1,26 diz: se alguém cuida de ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. Sabe, irmãos, pensa numa casa, pensa comigo, uma casa onde o pai não conversa com o filho, ou o pai não conversa com a esposa, ou o filho não conversa com a sua mãe, ou o filho não conversa com o seu pai, por algum motivo eles brigaram. O que os irmãos acham? Que casa abençoada. Será que pode ser abençoada uma casa dessa, irmãos? Um lugar onde um filho não conversa com seu pai. Sabe, infelizmente, dentro da nossa casa, da nossa igreja, tem irmãos que não conversam com o outro. Pensa uma empresa. Você é sócio, você monta uma empresa de sociedade, ou você tem uma empresa de sociedade, você quer fazer algo, o seu sócio quer fazer outra coisa. Mas aí você pensa em fazer algo diferente, o seu sócio não, agora não. Qual a chance dessa empresa ir para frente, meu irmão? Nenhuma, não tem unidade. Sabe, todo ambiente que não tem unidade está afadado ao fracasso. Não adianta. Tudo que você for fazer, se você não tiver unidade, irmãos, não adianta. Sabe, se aqui no louvor hoje faltou a Gabi no teclado, e a gente sente a falta de um teclado aqui. Engraçado, não sei se os irmãos sentem isso, mas a gente sente assim a unidade. O que é a unidade instrumental? Tem a guitarra, tem o violão, tem a bateria, tem as vozes, mas não tem um teclado. Ou muitas vezes não tem uma guitarra, ou às vezes não tem a bateria. Não se completam, parece que está faltando algo. Sabe, irmãos, podemos ter nossas diferenças, mas o nosso bem comum tem que ser o Senhor. Estão me entendendo o que eu estou falando? Podemos ter nossas diferenças. Muitas vezes eu posso não concordar com alguma coisa, mas o nosso bem maior tem que ser o Senhor. Não adianta eu falar assim que perdoei meu irmão, da boca para fora. 1 Timóteo diz que, 1 Timóteo 5,8: se porém alguém não cuida dos seus parentes, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior que o incrédulo. Olha o que Paulo diz: se porém alguém não cuida dos seus parentes, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Ah, mas são meus parentes. Mas às vezes você está negando o seu irmão que está aqui do seu lado. Você está negando o seu irmão que está aqui do seu lado. Sabe, irmãos, eu tenho um arrependimento muito grande na minha vida. O irmão Aldo faleceu há poucos dias, e eu não vou falar para os irmãos que eu não tive a oportunidade de conversar com ele, de conhecer. Eu tive muitas oportunidades, mas o irmão Aldo faleceu sem eu ter trocado uma palavra com ele. Irmãos, isso para mim às vezes me machuca. E às vezes, pastor Guinho, eu fico ouvindo alguém falar, falo assim: nossa, ele era espetacular, era muito bom. O Otávio falou, irmão, que ele era bom demais conversar com ele. E eu perdi isso. Sabe, tem irmãos que às vezes saem da igreja porque diz que não suportam outros irmãos. O que está acontecendo, irmãos? O que está acontecendo conosco?
Que amor é esse? Que exemplo de amor de Cristo é esse? Que eu tenho que sair da minha igreja porque eu não suporto fulano, porque eu não suporto ciclano. Romanos 12:4 diz assim, se puder colocar para mim, por favor. Opa, já está aí. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, passa para frente. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Irmãos, se você acha que talvez você é o menor aqui, olha para mim. Olha o que Paulo ele diz. Talvez você se ache o menor, mas você não é o menor. Você tem a sua importância. Você tem a sua importância nesse lugar. Talvez você ache assim, eu sou o dedinho mindinho, eu sou o menor. Mas você sabia que se você não tiver o seu dedinho mindinho, você vai ficar manco? Quantos sabiam disso? Porque ele é importante para conseguir fazer o equilíbrio dos seus pés. Se você não tiver ele, você vai desequilibrar e vai cair. Olha que interessante. Então às vezes você pensa, não, mas eu não sou nada, quem sou eu? Irmão, você faz parte do corpo de Cristo. Olha para esse irmão bonito e fala, você faz parte do corpo de Cristo. Está fraco, olha para o outro irmão, você faz parte do corpo de Cristo. Nós somos parte do corpo de Cristo, irmãos. Quantos fazem parte do corpo de Cristo aqui? Deixa eu ver. Está fraco, está muito fraco. Quantos fazem parte do corpo de Cristo aqui? Amém? Os irmãos podem levantar e dar um abraço nesse outro irmão, dar um beijo nele. Quantos podem fazer isso? Podem fazer? Não pode, por causa do corona, irmãos, perdão. Eu me empolguei aqui. Mas, se tiver a oportunidade, abraça esse irmão. Ai. Irmãos, vou contar uma história. O pastor Israel esses dias livrou de uma. Mas ele livrou de uma. Esses dias em casa a gente estava conversando sobre algo, sobre investimentos. E ele falou algo e eu falei outra coisa, e o Beto falou outra coisa, e a gente estava discutindo para ver quem estava certo, e o negócio começou a ficar acalorado. E minha sogra lá, a pastora Thalita, Elaine, e o negócio começou a acalorar. Irmãos, e eu falei assim, eu vou dar um soco na cara do pastor agora. Mas minha sogra estava perto. Eu falei assim, gente, eu não posso fazer isso, minha sogra. E olha o tamanho do pastor Israel. Eu falei assim, eu vou pegar ele agora. E agora? Vai chegar. Irmãos, e acabou que ficou colorado. O Israel foi embora, nervoso demais. E eu também fiquei muito nervoso. Chegou na hora que o sangue deu aquela amenizada. Falei para Elaine, eu tô mal. Ela falou assim, não liga para ele agora não, mas manda uma mensagem. Pede perdão. Irmãos, eu pedi perdão. Pensa, eu achando que estava certo, pastor Guinho. Israel, me perdoa. Se exaltou, mas ele leu a mensagem na hora assim, não me respondeu. Irmãos, no outro dia, chegando aqui na porta da casa da minha sogra, ele chegando, eu falei, agora eu vou apanhar. Agora não vai dar. No dia eu ia bater, irmãos, mas depois o Israel, ele deu um sorriso para mim. Aí eu falei, Israel, você livrou de uma. Livrou de uma. Irmãos, sabe, a gente tem que aprender a resolver nossas situações. Não vamos jogar para debaixo do tapete o que aconteceu. Sabe, pastor Guinho, a gente não pode deixar, Diogo,
O que aconteceu? Vamos varrer para debaixo do tapete aqui, porque, não, amanhã a gente resolve. Aí amanhã a gente resolve de novo. Aí amanhã a gente resolve, irmãos, a gente nunca vai resolver. Aquilo vai criando algo ruim dentro de você. Vai criando aquela mágoa, aquele rancor, aquela tristeza, que às vezes você muitas vezes não sabe da onde vem. E muitas vezes nós não queremos resolver nossos problemas, nós não somos homens suficientes para chegar e pedir perdão para o irmão. Nós não temos capacidade de falar assim, irmão, eu errei, mesmo você estando certo. Sabe, eu poderia muito bem ter saído da igreja aquele dia. Eu falei assim, não posso sair da igreja. Discuti feio com Israel, quase fomos, né? Graças a Deus, Deus deu livramento para a vida dele. Irmãos, mas resolvemos. No outro dia nós estávamos de boa já. Mas muitos de nós não queremos resolver os problemas. Nós queremos jogar para debaixo do tapete e jogar para o amanhã. Teve uma colega minha de uma igreja, ela estava me contando que uma colega nossa faleceu há poucos dias e ela meio que estava desentendida com essa irmã. Ela falou, Cleber, eu me arrependo, porque o que eu vou fazer hoje? Eu não tenho mais, eu poderia ter feito um concerto com ela, mas eu não... Foi deixando para depois. Irmão, o cristal quebrou, morreu, acabou. Você tem que fazer hoje. Se você tiver que pedir perdão, irmão, peça hoje. Sabe, não sai dessa noite daqui magoado com o pastor, sabe, que te feriu. Não sai daqui magoado com o seu líder que te feriu, com aquele irmão que te falou algo que te feriu. Resolva seus problemas. Irmãos, e o que eu tenho visto é que o diabo ele tem entrado de forma com que a gente não perceba. Mas você sabe aquele irmão que gosta de um leve trás? Sabe aquele irmão que tudo que às vezes você fala aqui, ele vai ali, repete, fala às vezes de outra forma para o outro irmão, começa a causar contenda, começa a causar briga. E irmãos, eu vou falar uma coisa, às vezes muitas casas de crentes têm virado escritórios do diabo. Escritórios do diabo S.A. Porque se eu aceito que algum irmão vai na minha casa para fazer fofoca, irmãos, a minha casa está virando escritório do diabo. É ali que ele está agindo, é ali que ele está armando o próximo plano. Sabe aqueles irmãos gremlins? Quem lembra do filme Gremlins aqui? Aqueles bichinhos bonitinhos, você joga com eles, eles vão multiplicando e se tornam monstros. Não sei se vocês lembram desse filme, quem é mais antigo vai lembrar. Os antigos, né? Eu não sou muito antigo, não. Amém, pastor. Irmãos, e esses bichinhos são coisinhas, são uma fofurinha. Nossa, que eu quero ter. Mas a partir do momento que você joga água neles, começam a transformar em monstros, começam a se multiplicar. E nesse filme ele fala que os moradores da cidade começaram a perder o controle de tudo que estava acontecendo, daqueles bichos. Agora eu não lembro o final da história, mas eu creio que eles devem ter morrido. Irmãos, mas se alguém chegar para você como membro do corpo, irmãos, eu vou te falar isso. Se alguém chegar para você para falar mal de pastor, para falar mal de ex-pastor, para falar mal de líder, irmão, corta esse irmão na hora. Eu falei, irmão, não é isso não. Não é assim, eu faço parte do corpo de Cristo, aquele irmão faz parte do corpo de Cristo. E aquele irmão lá, eu dependo dele. Eu preciso daquele irmão. Sabe, irmão, defenda, nós temos que ter unidade. Sabe,
que eu falei mais cedo, só os pastores sabem o que passam. Só os pastores sabem o que passam, sabe? Porque estendem a mão, ajudam, mas na hora, os irmãos, não, esse pastor para mim não serve mais. O pastor ainda tem que continuar sendo pastor. Não vai deixar, ele não vai entregar o ministério, porque ele ama a obra, ele sabe da unidade, que tem outras pessoas que dependem da unidade do corpo de Cristo. Em Hebreus 13:17 diz assim, obedecei seus guias, pastores, e submetidos a eles, eles cuidam de vós, como quem é de prestar contas. Obedecei-lhes para que os façam com alegria, e não com gemidos, por isso não vos será útil. Sabe, irmãos, às vezes o pastor Israel, a pastora Thalita fala algo que você não gosta, que eu falei, resolva. Vamos resolver, não vamos jogar para nada debaixo do tapete. Chega disso. Chega de criancice espiritual. O pastor passou e não olhou na minha cara. Estou com raivinha dele. Pastora Thalita falou sobre mimimi gospel. Sabe, irmão, nós temos que crescer. Desculpa, às vezes você é visitante, mas serve para você também. Porque não sei se você é de outra igreja, mas você faz parte do corpo de Cristo. Nós temos que zelar pelo corpo de Cristo. Nós temos que amar nossos irmãos. Nós temos que cuidar. E uma história muito triste. Foi Saul que perdeu o seu reinado por não ouvir a voz do Senhor. Ele foi rebelde. Você pensa, irmãos, que Deus tem preparado para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para a sua vida. Mas a partir do momento que começa a gerar rebeldia no seu coração, todas as bênçãos que o Senhor tinha preparado para você, irmãos, Ele manda esperar. Eu creio que Ele manda esperar, falando, agora não. Não está na hora daquele irmão receber ainda. Não está na hora do meu filho receber ainda. Vou esperar mais um pouquinho. E às vezes você desiste das coisas de Deus, porque por um próprio erro seu, uma culpa que você teve, você começa a colocar a culpa em Deus. Miqueias 7:18-19 diz assim, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança. Ó Senhor, o Senhor não retém sua ira para sempre, porque tem o prazer na benignidade. Olha que lindo. Sabe, irmãos, o Senhor tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Sabe, irmãos, até Deus já esqueceu do que você fez. Eu não sei se o seu alvo é atingir a semelhança do Senhor. Eu quero ser parecido com o Senhor. Sabe, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o Senhor em mim. Quantos querem isso? Quantos querem isso, irmão? Tem uns que não querem, não? Mas até o Senhor, irmãos, Ele jogou as suas iniquidades no mar do esquecimento. Ele não lembra mais. Que nessa noite você possa jogar as suas iniquidades, seus rancores, seus traumas, sabe, do mar do esquecimento. Meu Deus, a partir de hoje eu não quero mais. A partir de hoje eu quero me libertar disso. Se alguém me falou algo que me machucou, Senhor, eu quero me livrar disso. Me ajuda, Senhor. Ah, mas eu não errei. Jesus também não precisava ter morrido na cruz por você, mas Ele morreu. Atos dos Apóstolos 1:14. Todos esses perseveraram juntos em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Fala de unidade. E olha o que aconteceu.
Atos 2, versículo 1. Aproximando-se do dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Sabe, irmãos, o Espírito Santo só veio porque aqueles irmãos estavam unidos. Sabe, se tivesse um irmão de um lado, outro irmão de outro lado, outro irmão lá de outro lado, em outra cidade, com certeza o mover não viria naquele momento. Mas eles estavam reunidos. Sabe, irmãos, reunidos fala em unidade. Sabe, eu quero que os irmãos fiquem de pé nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Eu quero que você comece a orar. Talvez essa palavra não é para você, mas talvez tenha alguém aqui que Senhor, essa palavra é para mim. Sabe, irmãos, não deixe que outros irmãos venham difamar os pastores, difamar os seus líderes, difamar os seus irmãos. Seja corpo de Cristo. Ah, Heikler, eu já tentei, eu não consigo perdoar. Irmãos, consegue, porque o Senhor te ajuda. Heikler, eu não consigo me libertar disso. Consegue, porque o Senhor Ele te ajuda, Ele é seu ajudador. Se alguém fez alguma coisa para você, mas a pessoa nem mora aqui mais, não tem problema, manda um WhatsApp, liga para ela, sabe, se perdoe. Tem uma história, irmãos, que eu acho linda, de uma banda secular, que os irmãos, que no auge do sucesso, aquela banda, o vocalista da banda sai, se converte e tem uma conversão radical. Ele fala: não quero saber mais disso aqui, isso aqui para mim não me serve mais. Sabe, talvez você já viu a história da banda Raimundos. Ficaram falando mal do vocalista, do Rodolfo Abrantes, muitos anos e muitos anos e muitos anos. Poucos dias depois, irmãos, eles se perdoaram. Irmãos, se perdoe. Sabe, se chegar alguém para falar mal, não aceite, porque esse é meu. Se chegar alguém, Diogo, para falar mal de mim, não, o Heikler faz parte do meu corpo. Se chegar para falar mal do irmão Fleires, aqui não, aqui eu defendo, porque faz parte do meu corpo. Se chegar para falar mal da pastora Sheila, do pastor Israel, da pastora Thalita, nós somos um corpo. Irmãos, eu quero que os irmãos entendam isso, a unidade. Se nós andarmos em unidade, nós avançaremos. Mas se nós andarmos dispersos, o diabo vai nos pegar. E toda vez que o irmãozinho abençoado vai na sua casa para trazer uma fofoca, irmãos, repreende em nome de Jesus, fala aqui não. Eu ando em unidade com a minha igreja. Amém?